Olá, seja bem-vindo, você que está aí nas redes sociais nesse momento. Nós estaremos dando início nessa noite a mais um culto ao nosso Deus, um culto ao Deus grandioso, Senhor de nossas vidas. E nós convidamos você e sua família para fazer parte desse momento conosco. Certamente Deus tem uma palavra para os nossos corações, Ele conhece as nossas necessidades, diz a sua palavra, e antes que venhamos orar a Ele, apresentar a Ele as nossas necessidades, Ele já sabe de todas elas. Então, que você nessa noite possa ouvir a voz de Deus, que você nessa noite possa inclinar o seu coração e os seus ouvidos àquilo que Deus há de ministrar às nossas vidas nessa noite. Então vamos orar ao Senhor. Eu queria convidar você também a convidar seu vizinho, parente, amigos para estar conosco, celebrando ao Senhor nessa noite. Embora estejamos vivendo esses dias difíceis, de certa forma de isolamento e distanciamento físico, mas espiritualmente podemos estar unidos, juntos, através do quê? Da adoração, através desse momento que Deus está permitindo em nossas vidas. Então vamos orar nesse instante, vamos pedir ao Senhor para que Ele fale aos nossos corações e que você possa adorá-lo juntamente comigo, em espírito e em verdade. Pegue uma Bíblia, chame aí sua família nesse momento, para estarmos todos juntos celebrando e adorando o nosso Senhor. Então vamos orar nesse instante em nome de Jesus. Meu Pai, nós estamos aqui diante do Senhor, do Deus Criador dos céus e da terra, o Deus merecedor de toda honra e de todo louvor. Eu te peço nesse instante, Senhor, pelos nossos corações, que o Senhor esteja, Deus, a falar às vidas que estão a nos ouvir, aqueles que irão participar desse culto aqui e aqueles também que estão aí do outro lado da tela. Que o Senhor possa, Deus, usar a Tua palavra poderosamente para ir ao encontro das necessidades. Pai, dentro dos nossos corações, muitas vezes, há pensamentos, há coisas, Senhor, que estão rondando o nosso coração, que o homem não pode ver, mas Tu és o Deus que sonda os nossos corações e Tu sabe das nossas necessidades. Eu te peço nesse momento, seja com a Tua igreja, seja com o Teu povo que está a ouvir essas palavras, que não sejam palavras da minha boca, mas que seja a Tua santa palavra, a Bíblia Sagrada a falar, a edificar, a consolar, Deus, a disciplinar nessa noite para a glória do Teu nome. Desde já, recebe a nossa adoração, recebe a adoração do Teu povo que nesse momento está orando e clamando para que o Senhor possa tomar os seus corações. Recebe assim o nosso louvor, eu te peço em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Nós iremos louvar ao Senhor nesse momento com o nosso Salmos e Hinos de número 30. Esses Salmos e Hinos é uma invocação ao nosso Deus, ao Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que Ele venha participar desse momento conosco. Então nós iremos adorar ao Senhor, nós iremos louvar ao nome do nosso Deus, invocar Ele nessa noite através desses Salmos e Hinos. Salmos e Hinos de número 30. Vem, ó Todo-Poderoso, adorável Criador, Pai eterno e glorioso, vem revela o Teu amor. Ante o trono de clemência nos prostramos e a uma voz suplicamos-te assistência, Deus e Pai de todos nós. Vem Jesus, Mestre divino, Deus de nossa salvação. Vem, confirma o Teu ensino, vive em cada coração. És o Cristo, dom glorioso, dom do sempre eterno amor. Vem Jesus, terno e bondoso, bendizer-nos, ó Senhor. Vem Espírito da graça, nosso culto abençoar. Deus consolador enlaça Teus fiéis neste lugar. Esclarece as nossas mentes, infalível preceptor, e seremos firmes crentes, dominados pelo amor. Aleluia! Que o Espírito Santo ilumine o seu coração, o coração da sua família nessa noite. Você que está nos ouvindo,
que ainda não conhece a Cristo Jesus. Que essa noite seja uma noite de iluminação, de esclarecimento. Que Deus, o Todo-Poderoso, possa falar ao seu coração, possa lhe fazer enxergar a boa notícia que Deus tem para a sua vida. Nós ainda iremos louvar com o 138 do nosso Salmos e Hinos, que fala do nosso grande amigo, o amigo que Deus nos deu, Cristo Jesus. Então vamos louvar com esse cântico, bem animados. Mi maior. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, o escolhido dos milhares para mim. Dos vales é o lírio, o forte mediador, que me purifica e guarda até o fim. Consolador amado, meu protetor do mal, a solicitude minha toma assim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Levou minhas dores todas, as mágoas que enfrentei. Nele tenho firme abrigo em tentação. Deixei por ele tudo, os ídolos queimei. Ele faz-me puro e santo coração. Que o mundo me abandone, que o mundo me abandone, persiga o tentador. Meu Jesus me guarda até da vida ao fim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Não desampara nunca, nem me abandonará. Se fiel e obediente aqui me vê, em torno a mim se acampa, quem me protegerá, até quando face a face eu possa ver. Nos céus então entrando, na glória eu ficarei, com Jesus meu Salvador, gozando enfim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Aleluia! Este é o maior presente que alguém pode receber. Cristo Jesus como seu Senhor. Deus, no seu decreto eterno, assim nos deu o seu Filho. Nos deu o seu Filho para que nós pudéssemos entrar em paz com Ele, estar em paz com o nosso Deus. É isso que acabamos de cantar aqui. Ele é o presente de Deus. E por Ele nós vivemos e amamos a Ele sobre todas as coisas. Vamos nesse momento fazer uma leitura de um texto devocional lá no Salmo de número 100. Você que está aí, pegue nesse instante a sua Bíblia e faça a leitura desse Salmo. Nesse instante, Salmo de número 100. Vamos fazer uma leitura. Se você estiver ao lado de alguém que está sem Bíblia, no seu lar, um familiar seu, compartilhe com ele a palavra do Senhor, para que ele possa também ouvir aqui a voz de Deus. Salmo de número 100 será a nossa leitura devocional nessa noite. Diz assim a palavra do nosso Deus, irmãos. Celebrem com júbilo ao Senhor todas as terras. Sirvam ao Senhor com alegria. Apresentem-se diante dele com cântico. Saibam que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendam-lhe graças e bendigam o seu nome, porque o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. Eu queria deixar para a nossa reflexão nesse primeiro momento o versículo de número 5, que fala da bondade do nosso Senhor. Ele diz: porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. Rendei, pois, graças ao Senhor, porque não há outro Deus tão bom como o nosso Deus. Um Deus que sabe o melhor para as nossas vidas.
Um Deus que a sua palavra diz que a vontade dele é boa, agradável e perfeita. E você está inserido nessa vontade. Deus tem cuidado de você. Você está debaixo da mão guiadora e da mão protetora do nosso Senhor. Portanto, descanse seu coração nele. É Ele quem tem cuidado de você. E aproveite esse momento para adorar ao Senhor. Nesse instante nós iremos fazer uma oração de contrição, uma oração onde nós confessamos a Deus as nossas falhas, os nossos pecados. Deus, Ele já sabe em pensamentos onde falhamos, nas palavras que dizemos que são palavras em pecado. E nesse momento nós iremos confessar a Ele, porque Ele se agrada quando nós abrimos o nosso coração e reconhecemos que dependemos dEle e que somos falhos. Então nesse momento nós iremos orar ao nosso Deus. Curve sua fronte, faça sua oração comigo, peça ao Senhor perdão pelas suas falhas nesse momento, em nome de Jesus. Meu Deus, nós te pedimos nesse momento, Pai, que o Senhor passe em revista os nossos corações. Deus, queremos entregar a Ti o nosso coração falho, os nossos pensamentos tortuosos, Senhor. Tu sabes que no decorrer dessa semana que se passou, quantos pensamentos passaram dentro de nós. Pai, que muitos não são lícitos, Pai, que não são dignos sequer de falar. Reconhecemos, Deus, a nossa pecaminosidade, o pecado que há em nós. Tua palavra nos diz que não há um justo sequer e que todos nós estamos em pecados. Mas a Tua palavra também nos garante que Cristo Jesus levou sobre si os nossos pecados, para que recebêssemos do Senhor a justificação, o perdão, a santificação que Jesus traz. E eu te peço nesse momento, toma os corações aqui quebrantados, aqueles que estão apresentando a Ti, Senhor, as suas falhas, que o Senhor, Deus, que é o nosso intercessor, que Cristo Jesus possa nesse momento derramar o seu perdão, dessa graça em nossas vidas. Pai, recebe a nossa gratidão nessa noite. Perdoa assim os nossos pecados, assim eu te oro, assim eu te louvo e assim eu te agradeço, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Deus é o Deus perdoador, aquele que está ouvindo as nossas orações e que está perdoando pecados. Que nessa noite você possa lembrar do que Jesus fez na cruz por você. Ele ali morreu, levou sobre si a condenação que era minha e que era sua, para que nós pudéssemos ter acesso à presença do nosso Deus. Então adore a Ele nessa noite. Nesse instante eu gostaria de passar a palavra para o nosso irmão Alisson, que estará fazendo louvor juntamente com toda a igreja, juntamente com todos vocês. Então, Alisson, nesse momento a palavra é sua. Amém, amém. Amém, glória a Deus. Em espírito e em verdade te adoramos, em espírito e em verdade te adoramos, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar no
Na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu sem palavras
Graças a Deus por tudo isso, né, irmãos? Nosso Deus, Ele é poderoso, Ele é maravilhoso. Pai, que você possa nessa noite ter louvado a Ele também com o nosso irmão Alisson, né, ministrando aqui o louvor ao Senhor, celebrando a Deus e dizendo quem Deus é através de cada letra e cada melodia aqui entoada. E nesse momento nós iremos orar ao nosso Deus pedindo a Ele a iluminação do Espírito Santo. Você que não está familiarizado com esses termos, iluminação é luz. A Bíblia fala de que o Espírito Santo, ele é quem ilumina, ele é quem esclarece a palavra de Deus. Então a gente não tem como a gente entender a palavra de Deus se o Espírito Santo de Deus não iluminar aquilo que nós iremos ouvir, aquilo que nós iremos pregar. Então nesse momento nós iremos pedir a Ele que a palavra que aqui vai ser lida, ela possa encontrar lugar em nossos corações. E que nós possamos, de fato, ouvir a voz do nosso Senhor. Não faz sentido nenhum esse ajuntamento, não faz sentido nenhum você estar aqui atentando para essas palavras se o Espírito Santo de Deus não falar ao seu coração. Então nós iremos orar nesse instante pedindo a graça do Senhor sobre nós, em nome de Jesus. Meu Pai, nós estamos aqui, Pai, nesse momento, reconhecendo a nossa dependência de Ti. Pai, Tu sabes que o nosso coração não é naturalmente inclinado a ouvir a Tua palavra e entendê-la. Mas o Teu Espírito Santo é quem nos ajuda. O Teu Espírito Santo é quem nos guia. É o Teu Espírito Santo que nos mostra na Tua palavra e nos revela Cristo Jesus na Tua palavra. E eu te peço nesse instante, aqueles que estão a nos ouvir, que ali nos seus lares, nas suas salas, eles possam também ter discernimento do Teu Espírito diante de tudo que será dito aqui. E que o Teu nome seja exaltado. E que corações nessa noite possam, Deus, dar louvores a Ti, porque Tu és o Deus que está à nossa frente, Tu és o nosso escudo, a nossa fortaleza, o nosso protetor, Pai. E em Ti nós não temos o que temer. Eu te peço, seja conosco, fala aos nossos corações por intermédio da Tua santa palavra. Eu convido você nesse momento a meditar comigo lá no texto de Isaías, capítulo 41, do versículo 8 ao versículo de número 10. Isaías 41, do versículo 8 ao versículo de número 10. Eu gostaria de ler esse texto. Escute o que a palavra do Senhor diz. Diz assim: Mas você, Israel, meu servo, você, Jacó, a quem escolhi, você, descendente de Abraão, meu amigo, você a quem eu trouxe dos confins da terra, e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem eu disse, você é o meu servo. Eu o escolhi e não o rejeitei. Não tema, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou forças, sim, eu o ajudo. Sim, eu o seguro com a mão direita da minha justiça. Que Deus aplique a sua santa palavra em nossos corações nessa noite. Irmãos, o tema da nossa mensagem nessa noite é confie em Deus e vença o medo. A confiança em Deus, ela nos prepara para enfrentar o pavor, o medo, as trevas, aquilo que assombra o nosso coração. Esses dias estamos sendo bombardeados com notícias de todos os lados. Não notícias boas, mas notícias que nos deixam temerosos, preocupados e ansiosos. Ontem, no boletim do ministro da Saúde do nosso país, algumas informações causaram medo e pavor em nossos corações. Porque essas informações não nos faz olhar para o futuro, humanamente falando, com alguma esperança de algo tão bom. Irmãos, o coronavírus é uma doença que começa na classe rica e vai então para a classe pobre. Ontem o ministro falava sobre isso e nos vem aquela pergunta, principalmente aqueles que não têm uma condição, aqueles que vivem muitas vezes isolados num cubículo, e agora como vai ser quando essa doença chegar a essa classe? E esse tipo de pergunta que não tem uma resposta de imediato, é uma pergunta que gera medo em nosso coração. É uma pergunta que move o nosso coração a querer ficar assombrado com tudo que está acontecendo à nossa volta. Além disso, o boletim também dizia que o coronavírus ou Covid-19 chega aqui ao nosso país numa época não muito boa, porque nós estamos agora entrando no
E certamente daqui a alguns meses estaremos no inverno. E no inverno vocês sabem muito bem que é uma época, um período muito vulnerável para que os vírus nos ataquem. Irmãos, diante dessas notícias o nosso coração fica apavorado. Diante dessas notícias o nosso coração fica em temor. E eu pergunto a você, isso tem preocupado o seu coração? Certamente sim. Porque não preocupa só o seu, preocupa o meu também. Você tem encontrado conforto em Deus diante dessa situação, diante dessas notícias? Porque a gente escuta, os nossos sentidos, eles captam essas informações, mas é o nosso coração que vai processá-las. É o nosso coração que vai nos dar um entendimento e um significado e uma interpretação para aquilo que nós estamos passando, aquilo que nós iremos passar. É Deus quem tem sido o seu refúgio e a sua fortaleza. Irmãos, Deus, Ele é socorro, Ele é o socorro do seu povo nos dias de medo. Essa é a palavra que Deus tem para o nosso coração. Ele, Deus, é o refúgio, é o socorro. O coração está amedrontado para os dias em que o nosso coração fica preocupado e ansioso diante do que pode acontecer mais à frente. Irmãos, em Deus o nosso coração ele é fortalecido, porque o nosso Deus é todo poderoso, Ele é onipotente. Não há nada que o nosso Deus queira fazer, que qualquer coisa nessa terra venha impedir. Ele diz na sua palavra, agindo eu, quem impedirá? E ninguém pode impedir o agir de Deus. E é em Deus que nós precisamos estar refugiados nesses dias em que o nosso coração está preocupado. Nesses dias em que o nosso coração fica apavorado diante de tantas notícias ruins que tem nos cercado de todos os lados. Irmãos, em meio ao terror causado pelos inimigos, nós precisamos saber quem nós somos. Esse texto que nós acabamos de ler são palavras do profeta Isaías ao povo de Deus. Deus já havia levantado nações ímpias e poderosas que estavam devastando as terras e as nações daquela época. E nos versículos anteriores desse texto que nós lemos, o Deus então mostra que Ele é Senhor sobre as nações, que Ele é o Senhor sobre a história da humanidade, de maneira que nada acontece fora do seu controle e da sua vontade. E então Ele vem nos mostrar aqui que diante do pavor do juízo de Deus, que estava acontecendo entre as nações, irmãos, Israel deveria lembrar-se de que ela é a menina dos olhos do Senhor. E que aquele povo que Deus escolheu é a menina, é o povo protegido do Senhor. E que eles não deveriam ficar com o coração atemorizados e apavorados, mas lembrar de quem eles eram em relação ao Deus Criador dos céus e da terra. Coisa que eu e você precisamos fazer nesses dias. Nós precisamos nos lembrar que Deus nos chamou, que Deus pagou um alto preço pela nossa vida, que Deus nos tirou das trevas e nos colocou na luz, e nos fez filhos do seu amor. Então, nós não estamos desguardados, nós não estamos sozinhos, nós estamos com Deus que é refúgio, com Deus que é fortaleza, com Deus que nos protege por todos os lados. Irmãos, o texto que nós lemos, do versículo 8 em diante, nos mostra pelo menos 3 fatos que eu gostaria de mostrar a você, que nos livram de todo temor diante dos inimigos, diante do pavor que nós passamos, diante do pavor que está aí a bater a porta do nosso coração. Primeiramente, irmãos, o profeta vai nos mostrar aqui que nós somos povo escolhido de Deus. Isso é um fato. Deus escolhe um povo, Deus abre o coração de um povo para amá-lo. E esse povo, irmãos, a quem Deus escolheu, é um povo que está debaixo do cuidado do Senhor. Deus ele tem um povo escolhido com quem estabeleceu um propósito na história da humanidade e no mundo. Lá no versículo de número 8 diz assim o texto sagrado: mas você, Israel, meu servo, você, Jacó, a quem escolhi, você, descendente de Abraão, meu amigo. O que é que Deus está lembrando, irmãos? Deus está lembrando a Israel quem Israel é. Está dizendo, olha, Israel, foi eu quem te escolhi. Te escolhi a partir do momento que eu fiz promessa a Abraão. Aquela promessa feita a Abraão, ela então ganhou corpo, ganhou forma em Jacó, em Israel. E hoje vocês são o meu povo.
Vocês são o meu povo. Deus está lembrando a sua nação de que é Ele quem cuida do seu povo, que é Ele, irmãos, quem está a observar aqueles a quem Ele escolheu desde a eternidade, irmãos. Deus, Ele escolheu o seu povo em Cristo Jesus. Quando nós vamos para o Novo Testamento, lá em Efésios, capítulo 1, versículo 4, Paulo diz o seguinte: antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele, em Jesus, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Observe o que Paulo nos mostra, irmãos, que o povo escolhido em Abraão é a igreja do Senhor. Que o povo que estava lá em Jacó, a quem Deus se dirige com essas palavras que nós estamos lendo aqui em Isaías, irmãos, é o povo que Deus escolheu na eternidade. É um povo que Deus observa a ele e que esse povo precisa tomar consciência disso para não se deixar apavorar diante dessas circunstâncias que eles têm passado aqui na terra. Naquele caso, naquela época, o povo estava passando por um grande pavor, o medo da destruição, o medo do extermínio. E o povo então deveria confiar na promessa de Deus, que Deus é o Deus que escolheu a eles. Irmãos, Deus ele não rejeita aquele a quem ele escolhe. No versículo 9, na profecia aqui do profeta, ele diz: você, a quem eu trouxe dos confins da terra e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem eu disse: você é o meu servo, eu o escolhi e não o rejeitei. Deus lembra da promessa. E Deus lembra da promessa dizendo ao seu povo: embora vocês estejam diante de catástrofes, diante de uma nação, de um inimigo poderoso, lembrem-se que foi eu quem escolhi vocês. Lembrem-se que vocês são a menina dos meus olhos e eu estou a proteger a vida de vocês. Irmãos, estamos nas mãos do nosso Deus. Nós não estamos nas mãos dos médicos, nós não estamos nas mãos de homens, nós estamos nas mãos do Deus Todo-Poderoso, do Deus que nos deu a promessa de que somos o seu povo, o povo eleito dele. Irmãos, ninguém, nem nada pode nos arrebatar das mãos poderosas do nosso Senhor. Quem é que pode abrir as mãos de Deus quando Ele decide então abraçar alguém? Um dia Ele nos abraçou, e por mais que o inimigo ele tente a todo custo tentar nos arrancar das mãos do Senhor, é Ele, é Deus quem nos protege, é o Deus poderoso, o Deus que nos elegeu desde a eternidade em Cristo Jesus. É Ele quem nos cerca, é Ele quem nos agarra com o braço forte. Irmãos, nós estamos nas mãos do nosso Deus, ninguém pode nos arrebatar das mãos dele. Nós não temos por que temer diante do inimigo que hoje temos. O inimigo que hoje temos é um vírus que tem causado pavor e medo em nossos corações. Esse inimigo nos amedronta. Esse inimigo muitas vezes nos leva a querer acreditar que talvez Deus tenha nos abandonado, que talvez Deus tenha virado as costas para nós. Mas quando nós nos voltamos para a palavra de Deus, nós encontramos aqui Deus falando aos nossos corações de que Ele não nos abandona, que Ele nos escolheu. E aquele a quem Ele escolheu, irmãos, Ele guarda, Ele protege, Ele está, irmãos, a nos dar segurança. Isso certamente, esse vírus que está aí, certamente exige de nós prudência, cuidado. Irmãos, mas esse vírus não pode nos arrebatar da presença de Deus. Esse vírus não pode, irmãos, nos tirar a garantia, a certeza do céu. E isso, irmãos, é Deus quem nos dá. Porque esse Deus é o Deus que nos escolheu desde a eternidade. Deus está no controle de nossas vidas, está no controle da sua vida. Ele firmou uma aliança inquebrável em Cristo Jesus, porque Jesus é perfeito, porque Jesus não falha, porque Jesus obedece aquilo, irmãos, que Deus exige, e é por fé em Cristo Jesus que eu posso estar nesse relacionamento com Deus, gozando a comunhão daquele que me escolheu desde a eternidade, daquele que te escolheu desde a eternidade, e que ninguém nem nada pode arrebatar-nos das mãos dele. Nós precisamos nos lembrar disso nesses dias. Irmãos, lembre-se de quem você é e a quem você pertence. Você não pertence ao mundo, você não pertence aos homens, você pertence a Deus. Você é servo de Deus. Irmãos, quem é o seu Senhor? Quem é o Senhor da sua vida? Eu te pergunto, de forma mais específica, de quem você espera a salvação? De quem você espera o livramento? Eu quero que você
nessa noite, lembre-se que você é um escolhido de Deus, que você é uma escolhida de Deus, que Deus te escolheu desde a eternidade. E essa eleição divina traz ao nosso coração essa garantia de que Ele não vai nos abandonar. Era isso que Deus queria lembrar ao seu povo Israel lá no passado. E é isso que Deus quer lembrar ao nosso coração nessa noite. Que nós somos o povo escolhido dele. E que ninguém nem nada, irmãos, vai nos arrebatar do cuidado dele, dos cuidados dele, das mãos dele. E que nós precisamos descansar o nosso coração. Irmãos, em meio ao terror, nós não estamos sozinhos. É terrível, né? Imaginar que você vai para um hospital e chega lá, você vai estar sozinho. Particularmente, eu tenho um certo pavor com relação ao hospital, não pelo hospital em si, mas imaginar que eu vou estar sozinho no hospital. Isso é algo que Deus tem trabalhado no meu coração e certamente apavora também o seu coração. Estar sozinho não é bom em hospital, mas também não é bom em lugar nenhum, porque nós fomos criados para nos relacionar com os nossos irmãos. Nós fomos criados para amar, para cuidar, para zelar um dos outros. Nossa luta, irmãos, ela é vencida com a forte companhia do nosso Deus, do Deus que não nos abandona. Homens se distanciam de nós, homens deixam de falar conosco, mas o nosso Deus não nos abandona. E Deus quer lembrar isso ao seu povo Israel, através do profeta Isaías. E aí nós percebemos outro fato aqui que nos garante, que nos dá a força para enfrentar esses momentos difíceis de medo e pavor que nós estamos sujeitos. Em segundo lugar, irmãos, nós temos a presença de Deus conosco. Nós somos o povo escolhido de Deus, mas esse Deus que nos escolheu, ele não está longe. É o Deus presente. É o Deus que está no nosso meio, que está no nosso coração. É o Deus que nos faz companhia. A Deus, irmãos, não nos garante apenas a eleição. Ele nos garante a sua presença. Que Deus maravilhoso. Olha só o que ele diz no versículo 10. Ele diz assim: não tema, porque eu estou com você. Escute bem. Não tema, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu estou com você. Irmãos, o que é que o texto aqui está nos revelando, irmãos? Por duas vezes Deus diz aqui, né? Porque eu estou com você. Porque eu sou o seu Deus. Eu sou o seu Deus. Eu não apenas te escolhi na eternidade. Eu não estou lá sentado num trono distante. Eu estou com você. Eu sou a sua companhia. Eu sou aquele que está aí ao seu lado. Quando ninguém estará ao teu lado, eu estou com você. Irmãos, Deus é a arma do seu povo. A nação de Israel via aquelas nações poderosas a devastar outras nações, nações ímpias a destruir outras nações, e Israel ali no meio daquela guerra, daquele fogo cruzado, né? Como um povo simples e pequeno, mas um povo que tinha uma arma poderosa, e essa arma poderosa chama-se Deus, o Deus Javé. Irmãos, é Ele quem desfaz o medo do nosso coração. E o profeta diz isso porque o povo não poderia se atemorizar. O que o povo precisava fazer era lembrar que o Deus que escolheu ele é um Deus que se faz presente, é um Deus que está com o seu povo. Irmãos, Deus ele tira o pavor de nós e põe em nossos inimigos. Aquele inimigo que hoje está causando medo ao nosso coração, ele vai bater em retirada, ele vai embora. O pavor vai chegar a ele também, quando Deus revelar então o poder da sua palavra. Quando Deus então mostrar o seu poder diante dele. Jesus ele está conosco todo o tempo. E como Deus ele nos garante a sua presença todos os dias. Veja o que diz Mateus capítulo 28, versículo 20. Quando ali Mateus então termina de escrever o seu evangelho, ele diz assim: e eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Quem diz isso é Jesus. Jesus diz aos seus discípulos: eu estou com vocês até que se consume tudo. Eu sou a companhia de vocês. Vocês não estarão só. E ele cumpre essa profecia nos dando o seu Espírito, nos dando o Espírito Santo, que está conosco, que nos faz santuários do Espírito Santo de Deus, ou seja, nos faz templo do Espírito. O Espírito está dentro de nós e esse Espírito é a própria companhia de Cristo Jesus, que enche o nosso coração de convicção, que não nos deixa ficar atemorizados diante do pavor, diante do medo que o inimigo pode levantar. Irmãos, as nossas lutas nunca serão lutas solitárias, nunca serão lutas de um homem só.
será sempre a sua luta e a luta do seu Deus, do Deus em quem você tem crido. Temos o Senhor dos Exércitos conosco, aquele que é poderoso em guerra, aquele, irmãos, que despedaça o arco, que despedaça a lança, aquele que frustra os planos do inimigo que tem se levantado contra as nossas vidas. Deus não está distante da sua vida, meu irmão. Você precisa entender isso. Deus não está distante da sua vida. As notícias que você tem ouvido têm causado pavor no seu coração e certamente você chega a ponto de duvidar se Deus realmente está aí ao seu lado. Mas eu quero lhe dizer que na palavra do Senhor, o Deus que fala conosco é Deus presente. É o Deus que não nos abandona. Irmãos, Ele não te abandonou. Responda às mentiras do diabo, porque o diabo é o pai da mentira. Não acredite nele, ele é mentiroso desde o início, irmãos, desde o início. Quando estava lá conversando com Eva, ele já estava ali semeando e fazendo aquilo que lhe é próprio, mentir, dizendo o que não é verdade, tentando desviar e desvirtuar a palavra do nosso Deus. Irmãos, repreenda aquilo que o inimigo tem dito e colocado na sua cabeça e no seu coração que Deus lhe abandonou. Deus não lhe abandonou, Ele está contigo. Como diz o versículo 10 na parte A, não tema porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Não fique com medo. Irmãos, Deus está conosco e o inimigo, ele não pode nos ganhar com a sua lábia, com o seu engano, com as suas falácias. Precisamos mostrar aos nossos inimigos, nesse momento que estamos passando, de onde vem a nossa força. Precisamos mostrar, e não só da boca para fora, precisamos mostrar num ato confiante de que Deus está conosco, de que Deus não nos abandonou. Nossas ações, elas são fracas, se fizermos sozinhos, mas nós não faremos sozinhos o que temos para fazer, porque estamos com aquele que é poderoso, com o nosso Deus que nos garante na sua palavra que Ele está conosco. Que venha vírus, que venha o inimigo que vier, mas o nosso Deus está conosco e Ele é poderoso para desfazer e para operar aquilo que homem algum pode operar. E nós precisamos lembrar disso ao nosso coração. Portanto, não deixe que o inimigo venha lhe enganá-lo, ludibriar com palavras enganosas que saem no seu coração e na sua mente. Repreenda, repreenda. Em terceiro e último lugar, aqui ainda há um outro fato que o profeta revela para nós e que fortalece os nossos corações diante desse assombro que o inimigo tem gerado sobre a nossa vida. Em terceiro lugar, nós temos a segurança na força de Deus. Deus é aquele que nos escolheu. É Ele quem nos escolheu. É Ele quem está presente conosco nos momentos de adversidade. E é Ele, irmãos, que nos dá a segurança. Uma segurança que vem do braço dele. Uma segurança que não vem do braço de homens, mas do braço daquele que fez céus e terra. Daquele que chama à existência as coisas que não existiam pelo poder da sua palavra. Ele diz, venha, surge e assim surge, porque Deus, o nosso Deus, é Deus poderoso. Irmãos, a força de Deus é uma graça concedida nos dias de pavor. É graça. Deus não nos ajuda com a sua força porque Ele olha para nós e nos acha bons naquilo que a gente realiza. Mas Deus nos abençoa e nos agracia porque Ele quer fazer. Porque Ele percebe, Ele vê, irmãos, em nós a nossa fraqueza, que de nós mesmos não temos condições de resolver, de fazer nada. Então, Ele nos dá da sua graça. Graça é para coração humilde, graça é para coração contristado, quebrantado diante do Senhor. É Ele, irmãos, quem dá e não nós que conquistamos a força, a segurança que vem dele. No versículo 10, na parte B, o profeta diz assim, eu lhe dou forças, ou seja, é Deus quem está dizendo. Sim, eu o ajudo. É Deus quem dá. É Deus dizendo ao povo de Israel, olha, a força não vem de vocês. A força que vocês precisam está em mim. E essa força sou eu quem dou. Não é nada que vocês venham a fazer, mas sou eu quem dou pela minha vontade soberana. Sou eu quem conheço as fraquezas de vocês, conheço as debilidades de vocês e sou eu quem dou essa força para que vocês estejam seguros nesse dia de pavor, nesse dia onde as nações se levantam, nesses dias em que esse vírus apavora o nosso coração. Nós precisamos entender isso,
que o nosso Deus é Deus que nos dá a graça da força, a graça que nos dá a segurança para enfrentar esses momentos difíceis que estamos passando. Estamos seguros com a força de Deus. O inimigo ele não pode resistir à palavra de Deus. Não pode. O que Deus diz, irmãos, o inimigo não pode resistir. Se Deus diz que vai ser, se Deus diz que vai cair, se Deus diz que vai terminar, o inimigo não pode resistir a isso. Porque no fundo, o inimigo também serve a Deus. Também está debaixo da vontade do nosso Deus. O inimigo ele não é alguém independente, um ser independente, ele está debaixo da vontade de Deus. E ele só age até onde Deus ele permitir. Irmãos, o inimigo que amedronta a nossa alma foi derrotado na cruz do Calvário. Essa é a boa notícia. O inimigo já não tem argumentos para nos condenar. O inimigo já não pode dançar de alegria pelos nossos pecados e pelas nossas falhas, porque o pecado que estava sobre a nossa vida, Deus levou consigo na cruz do Calvário. Cristo Jesus tomou sobre si os nossos pecados, as nossas fraquezas, as nossas debilidades, irmãos, e ali naquela cruz Ele morreu por mim e por você, para que nós possamos amá-lo eternamente, para que nós possamos fazer dele o tesouro do nosso coração. E nada nesse mundo, irmãos, é mais precioso para nós do que Cristo Jesus. Paulo, quando percebeu isso, ele disse lá em Colossenses capítulo 2, versículo 14, cancelando o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz do Calvário. Aleluia! Na cruz do Calvário, irmãos, Deus triunfou. Deus foi vitorioso. Deus nos deu a vitória que nós tanto precisamos, o perdão dos nossos pecados. Por isso que o nosso inimigo já está derrotado. Por isso que o nosso inimigo ele não pode resistir à palavra de Deus. E quando Deus fala, irmãos, e o inimigo escuta as palavras de Deus, ele treme, ele cai, ele é derrotado. Irmãos, em Jesus, Deus nos segurou com a sua mão direita. A mão de justiça, como diz o profeta aqui, no versículo 10, na parte final, ele diz assim: sim, eu o seguro com a mão direita da minha justiça. Aqui a gente precisa perguntar, como a mão direita da minha justiça? Deus é Deus justo. E quando Deus então dá livramento ao seu povo, quando Deus dá salvação ao seu povo, o que Deus faz é operar a sua justiça. Por que Jesus morreu na cruz do Calvário? Jesus morreu na cruz do Calvário porque o nosso Deus é justo. Deus não é aquela pessoa que diz assim, olha, eu vou fazer vista grossa para o seu pecado. Porque se Deus assim não tivesse, se Deus não tivesse pagado, se Deus não tivesse nos colocado kits diante da sua justiça, Deus não poderia ser considerado um Deus justo. Mas seria um paizão, um paternalista que faz vista grossa às nossas falhas. Mas Deus olha para as nossas falhas e decide então na sua justiça tomar sobre si os nossos pecados para que nós possamos estar quites, justos diante dele. Quando o profeta aqui diz que Deus estaria segurando o seu povo com a sua mão de justiça, ele nos remete para a obra operada na cruz do Calvário. Porque ali, com a sua mão poderosa, Deus estava operando a sua justiça para nos dar salvação. Para dar salvação a você, a sua família, para fazer com que o seu coração não dependa mais das suas forças, mas dependa unicamente daquilo que Jesus está fazendo por você. Meus irmãos, nossa segurança está na força de Deus. Nós não temos segurança para a salvação se confiamos em nós mesmos. Nós não temos segurança se estamos debaixo das mãos de homens. Mas quando estamos debaixo da mão de Deus, do Deus de justiça, irmãos, o nosso coração pode descansar. Em Jesus nós somos guardados de toda acusação, como disse Paulo. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus, se é Deus quem nos justifica? A mão de justiça de Deus em Cristo Jesus nos justificou para que nós possamos agora estar num relacionamento com Ele de filhos adotados em Cristo Jesus. O inimigo não nos atingirá, irmãos.
Por mais que ele tente, por mais que ele lance as setas ferinas, ele não nos atingirá. Pois Jesus é o nosso escudo. E todas as vezes que o inimigo olha para nós e tenta colocar o dedo em riste, mostrando os nossos pecados, nós mostramos para ele a cruz de Cristo. Nós mostramos para ele o que Jesus fez na cruz de Cristo. E ali, irmãos, está pintada para nós a justiça de Deus. E ali está declarada a justiça de Deus para mim, para você, para todo aquele que nele crê. Irmãos, é Jesus quem nos revela a mão de justiça do nosso Deus. E por isso nós podemos estar seguros diante do inimigo, diante dos inimigos. Por isso que não temos o que temer diante dos inimigos, porque o nosso Deus é Deus poderoso e Deus justo. Precisamos entender que o que temos sofrido não é por causa dos nossos pecados. E aqui eu faço uma observação, porque nesses dias de informação e desinformação que nós estamos vivendo, há pessoas que têm postos nas redes sociais que o que estamos sofrendo é por causa dos nossos pecados. Que inclusive a igreja está sofrendo por causa dos pecados da igreja. Irmãos, todos os pecados da igreja Jesus já levou na cruz do Calvário. O sofrimento e a ira de Deus já foi despejada em Jesus. Jesus não tem que despejar mais ira em você para completar o que Jesus já fez. Jesus já morreu naquela cruz, Jesus já sofreu o afastamento de Deus pelo meu e pelo seu pecado. Mas aí vem a pergunta, pastor, então por que estamos passando por isso? Por que esse momento terrível que temos visto, presenciado, por que tem acontecido isso? Eu confesso a você humildemente que é um mistério para nós. Nós não sabemos o porquê. Um mistério para nós, mas eu lhe garanto uma coisa, que não é mistério para Deus. Porque o que está escondido para nós está patente aos olhos de Deus. E Deus tem visto. E Deus sabe. Deus tem suas razões. Deus tem os seus planos para manifestar um dia, quem sabe, até a nós. Por que Ele permitiu essa pandemia? E por que Ele fez com que a igreja nessa época, nesse período, nesse momento, ficasse isolada dentro dos seus lares. Perdendo por alguns dias esse contato, físico que nós perdemos. Deus ele tem um plano misterioso em tudo o que está fazendo no mundo. Como Jó, que não sabia o plano final da sua vida. Uma coisa ele sabia, que Deus é bom. Que Deus é bom em tudo o que faz. E Deus é bom, irmãos, em tudo o que está fazendo. Concluindo aqui as minhas palavras, irmãos, o coronavírus tem espalhado terror no mundo. É inevitável não ligar a TV e ver o terror, mortes, vidas sendo ceifadas por esse vírus. Ele é um inimigo que tem assombrado o coração de muita gente e talvez esteja assombrando o seu coração. Talvez ele seja o motivo que tem tirado de você a sua noite de sono, que tem feito você revirar de um lado por outro, na cama, sem conseguir dormir. Nós precisamos confiar no Deus que nos elegeu em Cristo Jesus. Porque é confiando no Deus que nos elegeu em Cristo Jesus que o nosso coração encontra descanso. Que o nosso coração está preparado para encarar, enfrentar e vencer esse terror que tem rodeado a nossa vida. Diga ao seu coração nessa noite que você tem um dono. E que o dono do seu coração não é o medo. E que o dono do seu coração não são os homens. Que o dono do seu coração é Deus. Diga, porque o seu coração nesse momento se esquece. O nosso coração se esquece. Ficamos buscando de um lado ou do outro alguém que possa dizer algo que possa confortar o nosso coração e nos esquecemos que nós já temos todo o consolo em Deus, em Cristo Jesus. Deus, irmãos, te escolheu. Deus te escolheu desde a eternidade. Como diz o apóstolo Pedro lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Nós somos povo de propriedade exclusiva dele, de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Nós somos povo que tem um dono. Um dono a quem servimos, um dono do nosso coração, dos nossos projetos, dos nossos planos, e esse dono é Deus. Ele é um dono não ausente, mas um dono presente. Imagine aquele dono de uma propriedade que está sempre lá a observar o que está acontecendo naquela propriedade. Assim é o nosso Deus, que sabe da nossa vida, que conhece o nosso coração, que sabe das nossas fraquezas, que está a perceber cada necessidade que temos e Ele supre cada uma dessas necessidades. Ele nos ganhou, Ele nos comprou, Ele pagou o preço através de Cristo Jesus para que possamos ser o seu povo, o povo eleito. Irmãos, Ele
está entre nós e é o nosso escudo e fortaleza. E o escudo dele, ó, está aqui dentro da nossa cabeça e dentro do nosso coração. É um escudo que olho humano não vê, mas que todos nós podemos sentir pela fé que temos no nosso Deus. Portanto, meu irmão, vigie seu coração, para que o medo do inimigo não seja maior do que a confiança que você precisa ter no Deus que te escolheu, no Deus que está presente com você, no Deus que é o Deus que te dará segurança na força dele. Que o medo não seja maior do que isso, mas que o teu coração venha descansar nesse Deus, que foi assim para Israel e que é assim para a igreja do Senhor, para todo aquele que crê em Cristo Jesus, que está em Cristo Jesus. Eu gostaria de, nesse momento, fazer uma oração e pedir por nossas vidas, pelos nossos corações. Vamos pedir, curve sua fronte diante de tudo que você ouviu nessa noite e peça ao Senhor que aumente em você a confiança nesse Deus, no Deus que te escolheu. Nós vamos orar nesse instante pedindo essa graça em nome de Jesus. Curve sua fronte, faça sua oração silenciosa em nome de Jesus. Meu Pai, nós estamos aqui diante do Senhor e nós te louvamos porque a Tua Palavra, ela nos traz consolo, a Tua Palavra, ela nos traz segurança. Pai, ela livra o nosso coração do pavor, do assombro que os nossos inimigos trazem à nossa vida. Tu és o Deus que nos escolheu. Pai, Tu tinha e Tu tens um plano para a Tua igreja aqui na terra. E nós estamos aqui debaixo da Tua vontade. E o que nós queremos nessa noite é Te pedir, aumenta a nossa confiança, para que a gente não venha se achar isolados e distanciados daquilo que o Senhor está fazendo. Porque, na verdade, estamos inseridos dentro dos Teus planos, estamos aqui vivendo, Deus, debaixo da Tua vontade e do Teu querer. Eu Te peço por todos aqueles que nos ouvem nessa noite, aqueles que ainda não Te conhecem, que nessa noite, Pai, o Teu Espírito faça o Teu Evangelho resplandecer no coração e na mente dele. E a mensagem do Teu Evangelho, Senhor, é muito simples. É o Senhor morrendo naquela cruz para nos dar perdão, para que possamos ter um relacionamento contigo, um relacionamento onde não temos mais o que temer a acusação do inimigo, nem os pecados que cometemos, porque o Senhor já levou na cruz do Calvário todos os nossos pecados. E aqueles, Senhor, que compreendem essa verdade, estão, Deus, no processo de amor, de aperfeiçoamento, de crescimento espiritual, Deus, em Tua direção. Eu te peço, seja conosco. Fortalece os corações, abençoa cada lar, cada família que nessa noite dedicou esse tempo para meditar na Tua Palavra e para buscar do Senhor uma resposta para os seus dilemas. Assim eu te peço, Senhor, e eu sei que o Senhor há de fazer. Assim eu te oro e te agradeço. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre todos, hoje e sempre. Amém. Amém. Irmãos, que Deus abençoe a todos vocês, que vocês possam se fortalecer aí, não deixem de ler a palavra, orem uns com os outros, né? Principalmente as famílias. Dedique um momento do seu dia para estar refletindo na palavra, que Deus esteja, né, fortalecendo vocês nesse momento. Não sabemos quanto tempo vamos passar, assim um pouquinho distantes, mas certamente Deus também está usando esse tempo para nos amadurecer e para nos fazer crescer. Então, que Deus fortaleça vocês. Você que é da segunda igreja, né? Lembre-se de mandar uma mensagem para o seu irmão, faz uma videoconferência com ele, fala com ele, né? Não deixe os seus irmãos isolados, conversem uns com os outros. E o que precisar de nós estamos aqui para dar assistência, independente da situação que você se encontre. Então, estamos aqui para dar essa ajuda, esse pastoreio que é necessário. Então, irmãos, que Deus abençoe vocês, tenha um restante de noite abençoado e até terça-feira, se Deus assim nos permitir, estaremos mais uma vez orando, meditando na palavra e nos fortalecendo em nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe vocês, eu vou observar os comentários de vocês e estarei respondendo em seguida se houver necessidade, tá bom? Deus abençoe vocês, irmãos. Tchau, tchau!